Bom, o desafio então é como criar uma porta de correia externa como essa, tá? A gente pode ver ela aqui em fachada e em planta. Então, na verdade, não é uma porta a princípio não seria uma porta muito complicada, só que ela tem um detalhezinho especial, que é o fato da folha da porta ser maior do que o vão. Tá, mais ou menos o vão que a gente tem de passagem, né, é um 180 e a folha é uns 240. Então isso cria uma certa complexidade. Aí eu fiz 3 métodos diferentes, testei alguns métodos, e o que eu achei que ficou mais adequado, assim, mais aproximado do resultado que a gente tem aqui, é um método um pouco mais complexo, mas é possível perfeitamente ser feito também, baseado neste vídeo do Lucas Bacelar que se chama Como Fazer Qualquer Porta ou Janela no ArchiCAD. Então, eu vou mostrar primeiro os métodos que mais quebra galho, assim, que se aproximam do resultado de uma maneira mais fácil, mais simples, sem tu ter que criar uma janela, no caso uma porta, totalmente personalizada. Mas sim, para poder fazer essa pequena diferencial dessa porta, a gente realmente aí, essa opção seria um pouco mais adequada que as outras. Então, eu vou abrir o ArchiCAD e vou mostrar. O primeiro método que eu testei foi foi bem simples, na verdade. Eu vou mostrar qual a porta que eu escolhi. Eu simplesmente criei com a ferramenta porta, uma porta. Ctrl T, vou mostrar qual que é o tipo que eu escolhi. É a porta de correio exterior 25, que é o que a gente tem, exatamente o que a gente tem ali. A única coisa que eu alterei foi as medidas, só que aí eu tinha que escolher, ou eu ia pegar a medida do vão, ou a medida da porta, porque eu não posso ajustar o vão separadamente. Ter medidas diferentes, o ArchiCAD só aceita uma largura no caso. Então eu optei pela largura maior. E aí estabelecer a altura, tudo isso, os materiais, as superfícies, definições aqui, o estilo de porta, que foi alterado, a espessura, e o resto, só a representação. No caso, como eu queria que ela ficasse um pouco aberta, aí eu coloquei um valor aqui para que ela... Isso pode ser feito tanto em 2D como 3D. Mas a convenção é realmente deixá-la aberta pela metade, no caso de portas de correr em planta, no 2D, e no 3D é opcional. Aí fica a critério de vocês. Dá o OK. E aí foi isso. Só que o que aconteceu é que o vão... eu vou deletar esse trechinho de parede que eu criei. O vão ficou de acordo com o tamanho da porta. Então, a solução que eu achei, no caso, foi... Eu vou fazer um Ctrl Z só para retornar com a parede. Foi fazer um trechinho de parede ali. Não ficou uma situação ideal, porque a gente ficou com uma linha que na realidade não existiria. Eu poderia camuflar, digamos assim, essa linha usando uma sobreposição gráfica. Depois a gente vai mostrar como fazer isso. Onde todas as paredes cortadas estariam com trama preta, então essa linha preta sumiria, não seria importante para nós. No caso, outra possibilidade seria eu ter feito a porta com 180, e aí o vão sairia correto, só que aí eu teria que completar o trechinho de porta com um pedacinho de parede. Então, seguindo essa lógica dessa outra possibilidade, ainda, na verdade, faria mais sentido ainda se a gente fizesse isso aqui, ó. Eu criei aqui uma outra opção, outro método, tá? Que foi fazer uma porta que, na verdade, deixa eu só selecionar, a porta às vezes é um pouco difícil, porque essa porta, na verdade, é um buraco na parede. Então, eu vou em Ctrl T, a porta que eu criei é do tipo vão de porta vazio. Eu peguei esse vão retangular, coloquei as medidas que eu preciso e inseri ali. E depois o que eu fiz foi criar uma parede, na verdade isso aqui é uma parede, com as dimensões da folha. Então aí isso está independente. Não? O ArchiCAD registrou o vão e isso aqui é uma parede. Eu até posso avisar para o ArchiCAD que isso aqui na verdade não é uma parede, que isso aqui é uma porta. Aí eu teria que ir atrás então do elemento de construção correspondente, no caso aberturas e porta. Escolheria, eu posso dizer que é uma porta de correio externa, aí eu posso criar um ID, enfim. Aí
Eu já avisei para o ArchiCAD, isso aqui na verdade não é uma parede, é uma porta. Mas, enfim, não é a situação ideal, não é a mais ideal. Então, agora sim, vamos partir para aquela possibilidade que está mostrada ali no vídeo a partir do Lucas Bacelar. E foi essa aqui, ó. Essa aqui, você perceba que eu tenho uma porta, tá? Vou selecionar ela, com um vão de 180, tá? Aqui o vão está de 180. E a porta tem 240, tá? E ela, enfim, é uma porta de madeira, tudo direitinho. Até inclusive a gente pode ver aqui no 3D como é que tá ficando isso, tá? Então a gente tem as 3 portas aqui e elas são, assim, no 3D não tem muita diferença, mas no 2D vai ter. Então, considerando isso, quais são os nossos objetivos, né? Bom, para criar essa porta aqui, o que eu fiz foi, aqui em planta, eu criei 2 lajes. Isso no nível, lá no nível 0 da planta térreo, tá? Isso é importante. Então, eu tenho uma laje que vai ter o material no caso, da porta, da folha da porta, e a espessura da porta, e a superfície que a gente quer que a porta tenha. E as dimensões, essas dimensões que estão aparecendo em planta seriam o que vai aparecer na vertical, como se vai ficar na fachada. Então, é como se isso que está, essa laje, ela fosse ficar de pé, no caso, na hora de inserir na parede. Além disso, eu tenho uma outra laje, que é o vão. E esse vão, então essa aqui tem 240 de largura e essa aqui tem 180. Esse vão, ele tem material volume de ar e as medidas de vão da parede. Pode até ser um pouquinho maior. No caso, a minha parede tem de 25, eu até posso colocar um buraco um pouco mais largo. E aqui não precisa mudar nada. É só realmente um volume de ar que vai ser o buraco na parede depois. Então, também, além disso, em Ctrl+T, lá nas definições dessa laje, eu tenho que ir no ID, aqui na aba Classificação e Propriedades, escrever o wall hole, que seria o buraco na parede. Aí o ArchiCAD vai saber que esse volume é o que ele precisa usar como referência para furar a parede. Então, ok. E, enfim, agora, para criar isso aqui como uma esquadria, eu tenho que vir em Arquivo, Bibliotecas, salvar seleção como, escolher a opção Porta. E aí eu vou criar um nome. Então, vou colocar aqui, salvar. Aqui eu posso fazer alguns ajustes de superfície, mas o ideal seria que isso já viesse pronto. A única coisa que a gente realmente tem que fazer aqui é a questão das canetas. Não é algo que a gente está se preocupando muito agora, mas assim, basicamente é colocar canetas que são apropriadas para uma esquadria, uma porta. Então, clicando aqui, as canetas de esquadria são essas da terceira coluna que estão em tons de laranja. No caso, a gente pode optar pela caneta 43, corte não estrutural, em todas elas. E ok. Certo, foi salvo então. E agora você perceba que simplesmente inserir a porta como a gente está acostumado. Pode ser que a gente tenha que fazer algum pequeno ajuste, tá? Eu vou criar aqui para vocês verem que às vezes pode ser necessário. Então eu vou fazer um duplo clique na porta. Vou escolher a porta de correio externa que eu acabei de criar, ok. E vou posicionar ela. Você vê que ela está, o vão está correto, está encaixando. E agora eu posso ir mexendo com o mouse para ver se a posição está adequada. Tá, foi colocada a porta. Se for necessário fazer alguma mudança na posição da porta, deixa eu selecionar a porta. A gente tem tanto por aqui, nós podemos inverter, nós podemos mudar a distância com relação à face da parede. Nós podemos também, aqui em ferramentas de edição eu posso espelhar, então se eu quisesse que ela fosse para o outro lado, também eu posso usar esse recurso. E por fim, nós podemos selecionar o texto, que
como a gente percebe, ele ficou numa posição ruim aqui, então eu teria que tirar de baixo da porta e mover. Então eu posso, no caso é diferente, arrastar é uma coisa e arrastar, no caso mover o vértice é outra, que nesse caso eu quero mover o vértice. E é isso, basicamente. Então, no 3D a gente pode ver como é que ficou isso. Então tá ali a nossa porta deitada que a gente usou como referência. E é isso.